Bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Van Dale, cofundador da Black Swan Capitalist. E se eu te dissesse que existe uma empresa com uma tecnologia revolucionária que não apenas está transformando todo o setor bancário e o sistema financeiro como conhecemos, mas também está reformulando completamente a forma como o dinheiro se move globalmente, como o valor é transferido de A a Z. E está crescendo a um ritmo surpreendente, tão rápido que está se tornando uma força importante no mundo financeiro. E se eu te dissesse que essa empresa tem laços diretos e indiretos com a máfia do PayPal, agências de inteligência, o Fórum Econômico Mundial e alguns dos bilionários mais poderosos do mundo da tecnologia, essa empresa é a Ripple. E as conexões por trás dela podem te surpreender, mesmo se você acompanha a comunidade há muito tempo. É algo muito negligenciado. Neste vídeo, meu objetivo não é persuadir você a tomar partido, comprar ou vender XRP. Meu objetivo é conectar os pontos e seguir a trilha do dinheiro, revelando o quão poderosa é a Ripple e sua tecnologia. Quero explorar quem realmente pode estar por trás deles ou conectado a eles de alguma forma, com base nos dados disponíveis. Ripple e seu token nativo, XRP, são alguns dos tópicos mais discutidos no mundo das criptomoedas hoje, especialmente online. A missão da empresa é simples e direta: reformular os pagamentos transfronteiriços para instituições financeiras. Isso despertou grande interesse e opiniões polarizadas de quase todos no setor por um longo tempo, especialmente agora, já que está ganhando atenção. O objetivo da Ripple com o XRP é revolucionar como o dinheiro e o valor se movem globalmente. Considerando o peso dessa ambição e seu impacto potencial no sistema financeiro, achei que fazia sentido explorar o tema em profundidade, dado que muitas pessoas estão interessadas e não sabem muito sobre isso. Mas antes de mergulharmos mais fundo, o que exatamente são Ripple e XRP? São duas coisas diferentes. Ripple é a empresa, originalmente desenvolvida por Ryan Fugger. Em 2012, o projeto evoluiu sob Chris Larsen e Jed McCaleb e foi rebatizado como OpenCoin, que mais tarde se tornou Ripple Labs. Fundada em 2012 como OpenCoin, a Ripple é uma empresa de tecnologia focada em criar soluções de pagamento para instituições financeiras. É mais conhecida por seu produto RippleNet, que permite transações internacionais rápidas e de baixo custo usando tecnologia blockchain. Seu sistema visa tornar os pagamentos transfronteiriços muito mais eficientes do que os métodos bancários tradicionais, que estão completamente desatualizados. Eles lançaram recentemente uma stablecoin regulada chamada RLUSD, totalmente lastreada por reservas e atrelada ao dólar americano, em uma proporção de 1:1. Por outro lado, temos o XRP, que é a moeda digital nativa da Ripple. Meu irmão e eu temos falado sobre esse ativo digital há cerca de 5 anos. Ele foi projetado como uma moeda ponte para facilitar a liquidez e realizar liquidações instantâneas sem intermediários. É basicamente um instrumento financeiro que funciona como uma moeda. Ele permite transferências perfeitas entre diferentes moedas fiduciárias e criptomoedas. E é instantâneo. Diferente do Bitcoin e Ethereum, as transações do XRP dependem de uma rede de validadores confiáveis, em vez de mineração intensiva em energia. Quero mencionar que, se você estiver interessado em marcar uma ligação comigo ou com meu irmão para discutir ouro, estratégias de investimento, ativos digitais, criptomoedas, autocustódia, mercados financeiros ou outros tópicos em profundidade, sinta-se à vontade para entrar em contato e agendar uma chamada usando o link na descrição, ou pode me mandar uma mensagem diretamente. XRP e Ripple têm gerado uma ampla gama de opiniões ao longo dos anos, especialmente agora. Alguns chamam o XRP de fraude, outros dizem que é centralizado. Alguns acreditam que ele vai superar o Bitcoin um dia e outros acham que é descentralizado. Por outro lado, alguns argumentam que é uma operação psicológica completa, uma operação militar, uma fachada inteligente para os banqueiros centrais
e famílias de elite manterem seu controle sobre o sistema monetário e financeiro, e que a Ripple está focada principalmente em beneficiar as instituições financeiras e não as pessoas e a humanidade. Então, qual é a verdade? Para ser honesto, quando confrontado com visões extremas como essas, prefiro dar um passo atrás e examinar os fatos, os dados e o momento de tudo de forma objetiva. Na minha experiência, a verdade muitas vezes está em algum lugar no meio, até que não esteja. Às vezes a verdade não está no que é dito, mas no que é deixado de fora. E eu gosto de levar isso em consideração. Neste vídeo não vou focar tanto no XRP, o ativo digital em si, mas sim em quem está conectado à Ripple e explorar quem realmente pode se beneficiar das narrativas positivas ou negativas que nos são apresentadas sobre Ripple e XRP. Essas narrativas são baseadas na realidade ou há mais na história? É isso que vamos investigar. Vamos seguir o dinheiro e as conexões para descobrir e pintar um quadro claro do que está acontecendo. Precisamos apenas dar um zoom out. Começando pela base, quem é um dos líderes no espaço de tecnologia e ativos digitais, com um ativo digital que tem capacidades notáveis e é superior para mover valor, realmente visando moldar o sistema financeiro global, isso é a Ripple. Acho que os fatos estão aí e as pessoas deveriam saber disso, mas o que exatamente é a Ripple e com quem ela está conectada? Vamos começar com o que eles dizem em seu site. Construir a internet do valor, permitindo que o mundo mova valor da mesma forma que a informação se move hoje. É como o Google, mas para dinheiro e movimentos de valor. Essa declaração nos fala sobre a missão principal da Ripple, que é basicamente transformar pagamentos transfronteiriços, oferecendo soluções rápidas e de baixo custo para instituições financeiras. Com produtos como o RippleNet, liquidez sob demanda e o RLUSD, o objetivo da Ripple é simplificar transferências internacionais de dinheiro e melhorar a liquidez usando o XRP como moeda ponte. A função principal do XRP é permitir a liquidação instantânea e reduzir os custos de transação para bancos, tornando os pagamentos globais mais rápidos, baratos e eficientes, sem todos os intermediários que vemos na banca tradicional, chamados de bancos correspondentes. Além disso, a Ripple lançou recentemente sua stablecoin RLUSD, como mencionamos, que está destinada a desempenhar um papel significativo ao trazer liquidez para o XRPL, que é o livro-razão do XRP, basicamente uma rede descentralizada. A história da Ripple toma um rumo interessante quando damos um zoom out e olhamos como a mensagem deles evoluiu ao longo do tempo. Em um momento, o site deles afirmava que estavam mais comprometidos do que nunca em fazer do XRP a moeda de reserva digital mundial. Essa frase desapareceu desde então. Não está mais no site. Por que a mudança? Isso me faz pensar. Talvez tenha sido para proteger interesses de segurança nacional ou mudar a percepção e a narrativa pública. Mas, apesar da mudança na redação, suas ações permaneceram notavelmente consistentes ao longo do tempo. Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, chegou a mencionar numa conferência na Ásia que o XRP foi criado para funcionar como uma moeda de reserva. Quando o XRP foi criado, isso na verdade foi antes da Ripple existir, os criadores do XRP decidiram que seriam 100 bilhões de unidades porque eles o viam como algo. Em vez de ter um número menor com preço muito alto, eles queriam que fosse efetivamente uma moeda de reserva global. Desde então, ele nunca mais fez declarações ou comentários semelhantes. Vamos mergulhar um pouco mais fundo para obter o quadro completo. Vamos ver como alguns dos maiores nomes no mundo da tecnologia e finanças, como Peter Thiel, Elon Musk e a rede do PayPal, a máfia do PayPal, se conectam à ascensão da Ripple. Em 1998, Peter Thiel, o bilionário da tecnologia, cofundou a Confinity com Max Levchin e Luke Nosek, lançando o PayPal um ano depois. Em 1999, Elon Musk fundou a X.com, um serviço de pagamento online com um objetivo semelhante. Em 2000, as duas empresas se fundiram e eventualmente se rebatizaram como PayPal. Quando o eBay comprou o PayPal em 2002 por $5 bilhão, criou um grupo de insiders ricos
mais tarde conhecido como a máfia do PayPal, que frequentemente ouvimos falar. Esses primeiros jogadores passaram a dominar o mundo da tecnologia e seguir seus próprios caminhos, e suas conexões ainda permanecem fortes. Em essência, esses são os bilionários oligarcas da tecnologia que ouvimos falar. Como mencionamos anteriormente, a Ripple foi originalmente criada por Ryan Fugger, mas em 2012 o projeto evoluiu sob Chris Larson e Jed McCaleb, e eles o rebatizaram como OpenCoin, que mais tarde se tornou Ripple Labs, para revolucionar os pagamentos internacionais por meio da tecnologia blockchain. Eles introduziram o XRP como uma moeda ponte para transações transfronteiriças, mais rápidas e baratas. E aqui fica extremamente interessante porque em 2013 o fundo de investimento de Peter Thiel, o Founders Fund, investiu na Ripple. Isso sinaliza sua crença contínua no espaço de inovação financeira. Isso conecta a Ripple à influente rede do PayPal e à máfia do PayPal de que estamos falando, porque as conexões entre tecnologia, finanças e inovação são profundamente entrelaçadas quando olhamos para tudo isso junto. As criptomoedas têm aparecido nas notícias repetidamente, e eu só quero compartilhar que estou no conselho da Ripple. Ripple é XRP. E quando as pessoas me perguntam por que eu entrei para o conselho da Ripple, eu digo que entrei porque o XRP tem um propósito. Ele tem a função de facilitar pagamentos internacionais. Não é apenas um armazenamento de valor, um valor arbitrário que não está atrelado a nada. Na verdade, é isso que instituições financeiras legítimas usam, especificamente para pagamentos internacionais. Então, em vez de dias e dólares, são segundos e centavos, e isso, na minha opinião, é o futuro. Além disso, a Ripple recebeu financiamento de firmas de capital de risco notáveis, como Andreessen Horowitz e Google Ventures. Algumas dessas firmas têm apoiado historicamente tecnologias que atraíram interesse de agências governamentais, e há provas que sustentam isso. Vários dos primeiros investidores da Ripple, como Andreessen Horowitz e Pantera Capital, têm laços notáveis com redes governamentais e de inteligência. Por exemplo, Mark Andreessen, cofundador da Andreessen Horowitz, serviu no Comitê Consultivo de Política de Defesa, que assessora o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Sua firma também apoiou projetos conectados ao DARPA. Esses links refletem fortemente um padrão mais amplo de colaboração do Vale do Silício com agências governamentais e de defesa. E isso é informação pública se você procurar. Embora a Ripple tenha cultivado relacionamentos fortes com grandes instituições financeiras e tenha sido fortemente associada a certas figuras e firmas influentes que interagem com entidades governamentais, como a CIA, não há evidências diretas que comprovem que a Ripple foi financiada por agências de inteligência. Os principais investidores em seu ecossistema têm laços notáveis, mas esse envolvimento de firmas com laços tão profundos com parcerias público-privadas sugere que pode haver mais coisas acontecendo nos bastidores que foram negligenciadas e das quais não estamos falando. Curiosamente, David Schwartz, diretor de tecnologia da Ripple, reconheceu publicamente ter trabalhado em projetos para a NSA, a Agência de Segurança Nacional, antes de ingressar na Ripple. Ele trabalhou como criptógrafo e engenheiro de software em projetos relacionados a mensagens seguras e criptografia. Detalhes específicos sobre seu papel exato e o período na NSA são limitados. Não temos todas essas informações, mas ele ingressou na Ripple em 2011 como um dos primeiros arquitetos do livro-razão do XRP. Em 2020, surgiu uma alegação intrigante da ex-secretária assistente de habitação do ZEUA, Catherine Austin Fitts. Ela disse que uma empresa de tecnologia dinamarquesa, financiada pela Marinha dos Estados Unidos, estava supostamente desenvolvendo um chip projetado para se integrar à tecnologia da Ripple. Curiosamente, não surgiram mais atualizações sobre esse desenvolvimento desde então, e ela nunca mais falou sobre isso. O vídeo original do YouTube, detalhando a alegação, foi removido em algum momento,
adicionando outra camada de mistério à história. É estranho porque ela tem um histórico incrível, muito respeitável, ocupou um cargo de alto escalão no governo e nunca recebe atenção da mídia tradicional, entrevistas ou destaque pela mídia legada, o que acho muito fascinante. Acrescentando outra camada ao quebra-cabeça, Peter Thiel, membro da máfia do PayPal e um dos primeiros apoiadores da Ripple, também cofundou a Palantir Technologies. O que é isso? É uma empresa financiada pela Inquetel da CIA. A Palantir forneceu serviços de análise de dados para a CIA, o FBI, a NSA e outras entidades governamentais do ZEUA, refletindo sua profunda integração com operações de inteligência. A Andreessen Horowitz, outro investidor inicial na Ripple que mencionamos anteriormente, também mantém laços muito fortes com organizações que têm contratos governamentais. Além disso, a parceria da Ripple com o Fórum Econômico Mundial, o WF, a conecta a redes influentes frequentemente entrelaçadas com círculos de inteligência e formulação de políticas, o que é muito fascinante. Essas conexões revelam uma teia onde tecnologia financeira, Ripple, inteligência de dados e interesses de segurança nacional se cruzam. Curiosamente, Peter Thiel também está associado ao Fórum Econômico Mundial em várias capacidades, listado no site oficial do WF e reconhecido como um jovem líder global, destacando ainda mais a convergência de esferas financeiras, tecnológicas e de formulação de políticas de elite. Além disso, o Fórum Econômico Mundial é financiado principalmente por taxas de associação, taxas de parceria e contribuições filantrópicas, bem como contribuições governamentais que vêm dos bilionários de elite, da máfia do PayPal e desses oligarcas da tecnologia que continuamos mencionando. Alguns desses oligarcas da tecnologia que mencionamos, né, e as famílias mais ricas que controlam as corporações, o sistema monetário e o mundo inteiro, como a BlackRock, são algumas das empresas que investem e financiam o Fórum Econômico Mundial. Além disso, alguns empreendedores de tecnologia se envolveram com o F por meio de discussões e endossos de iniciativas como a Renda Básica Universal, também conhecida como UBI, que foi tornada pública. Então, eles são muito abertos sobre isso. E muitas das contribuições de algumas dessas entidades ainda permanecem ocultas e desconhecidas. Outra conexão significativa é a parceria da Ripple com o Fórum Econômico Mundial, onde a Ripple está listada no site oficial do WF. Embora Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, não seja listado como membro oficial do Fórum Econômico Mundial, ele já falou em eventos do UF em várias ocasiões, incluindo painéis de discussão na reunião anual em Davos, Suíça, e a Ripple é reconhecida como parceira do WF, listada no site oficial do WF. A organização referenciou a Ripple como um exemplo de inovação, então eles claramente apoiam e amam a Ripple. Brad Garlinghouse também é mencionado em um dos relatórios recentes do Fórum Econômico Mundial. Além disso, o documento do WF sobre esquemas de pagamento descentralizados e não tradicionais cita a Ripple como um exemplo perfeito de um trilho de pagamento alternativo para sistemas financeiros tradicionais. O que é muito interessante aqui é que o WF é uma organização de indivíduos não eleitos, conhecida por promover agendas controversas e muitas vezes muito distópicas. A influência do Fórum Econômico Mundial vem de sua capacidade de conectar lobistas, corporações, acadêmicos e políticos e mantém uma conexão muito profunda e fortes laços com bilionários, oligarcas da tecnologia e corporações multinacionais como a BlackRock. O F posicionou estrategicamente seus indivíduos selecionados em posições-chave dentro de governos e corporações para que possam amplificar sua influência nas políticas globais. Dadas essas circunstâncias, o claro apoio e afinidade do WF pela Ripple é muito interessante,
porque tudo o que eles promovem é ideologia e políticas distópicas, mas estão elogiando a Ripple e dando a eles destaque, o que é interessante. Afinal, se a Ripple realmente representa descentralização, eficiência e liberdade financeira para a humanidade, por que uma organização sinônima de controle e governança de cima para baixo a endossaria? É bem interessante. De uma perspectiva puramente lógica, algo não faz sentido, e isso me faz pensar, mergulhando mais fundo nas informações mais conhecidas e públicas. A Ripple formou parcerias com grandes instituições financeiras como Santander, Standard Chartered, American Express, UBS, Royal Bank of Canada, SBI Holdings e muitos outros bancos que ainda não foram anunciados. Eles até têm algumas conexões interessantes com o Banco de Compensações Internacionais, que é o banco central dos bancos centrais, e o FMI, o Fundo Monetário Internacional. O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, também foi fotografado com Christine Lagarde, que é ex-chefe do FMI e atual presidente do Banco Central Europeu, o que destaca ainda mais os laços e conexões da Ripple com figuras financeiras globais influentes. Além disso, o grupo do Banco Mundial mencionou o XRP e o XLM em um documento de 2020 e um sobre ativos digitais, delineando seus possíveis casos de uso no sistema financeiro global. O grupo do Banco Mundial é basicamente uma rede de organizações internacionais que ajudam a moldar a política econômica global e eles operam sob o sistema das Nações Unidas. Dadas essas conexões com o FMI e o grupo do Banco Mundial, instituição estabelecida em 1944 na Conferência de Bretton Woods, as atividades da Ripple parecem estar intimamente alinhadas com instituições financeiras tradicionais, especialmente os bancos centrais, e sabemos que eles não têm nossos melhores interesses em mente, mas supostamente a Ripple tem. Embora a Ripple seja uma empresa focada em soluções reais para problemas multibilionários existentes com tecnologia inovadora, voltada para melhorar os pagamentos transfronteiriços e aumentar a eficiência financeira e a velocidade dos custos de transação. Acho racional olhar para as profundas conexões entre a Ripple e as instituições que mencionamos, que já detêm controle significativo sobre todo o sistema financeiro global, os bancos centrais. Embora o objetivo da Ripple de simplificar as transações internacionais e usar o XRP como moeda ponte seja notável, eu sou um detentor de XRP há muitos anos e tenho encorajado as pessoas a pesquisar e investigar o ativo digital. Deve-se perguntar quem realmente se beneficia dessa infraestrutura: os bancos centrais que controlam o sistema monetário global e a oferta de dinheiro? Ou será que a Ripple está trabalhando com eles agora porque os bancos centrais decidiram abrir mão de seu poder e controle e decidiram trabalhar com a Ripple para criar um sistema financeiro descentralizado para o mundo e permitir que seu poder seja retirado e devolvido às pessoas? Ou será que os bancos centrais que controlam o mundo e o sistema monetário estão interessados em potencialmente alavancar a tecnologia da Ripple e trabalhar com eles para reforçar seu domínio na era digital, garantindo controle contínuo sobre a liquidez global no sistema financeiro? É uma pergunta racional. Os fortes laços da Ripple com grandes instituições financeiras e seu foco em clientes institucionais em vez de usuários de varejo sugerem que ela pode estar alinhada com os interesses da elite financeira global, porque não consigo encontrar outra explicação para por que eles trabalhariam com eles. Mas, para aqueles familiarizados com a influência dos bancos centrais, a trajetória da Ripple e do XRP pode levantar preocupações sobre a centralização do controle sobre o futuro do dinheiro, algo que pode não ser totalmente transparente neste momento. As conexões da Ripple com a máfia do PayPal, uma rede de figuras poderosas da tecnologia, com laços com grandes instituições financeiras e corporações,
adiciona ainda mais intriga às suas verdadeiras intenções. No entanto, do ponto de vista fundamental, o XRP ainda está tremendamente subvalorizado com base em sua utilidade e capacidades superiores que ele traz para o sistema financeiro. E isso tem sido verdade por um tempo. Sou detentor de XRP há muito tempo e, junto com meu irmão, tenho incentivado as pessoas a investigar e pesquisar o ativo digital há mais de 5 anos. Quando ele estava abaixo de 20 centavos, porque acredito que ele é tremendamente subvalorizado, não apenas de uma perspectiva técnica, mas de uma perspectiva fundamental. Acredito que o XRP foi escolhido para servir como uma moeda de reserva mundial e que, independentemente de a narrativa ter mudado, a percepção pública e a história pública, penso pessoalmente que o objetivo de tornar isso realidade permanece o mesmo e não mudou. Acho que haverá várias moedas de reserva no novo sistema financeiro, em um sistema financeiro multipolar para o qual estamos nos movendo. Mas mesmo assim, os laços estreitos da Ripple com grandes instituições financeiras e bancos centrais sugerem que ela está bem alinhada com as próprias elites que controlam o sistema financeiro global, os mesmos banqueiros centrais responsáveis por criar a estrutura de dívida baseada em escravidão que temos. Embora a Ripple entregue sua promessa de tornar os pagamentos transfronteiriços mais rápidos e eficientes, o que é verdade e está acontecendo, também é lógico perguntar: a Ripple está liderando o caminho ou os bancos centrais estão trabalhando com a Ripple para manter sua relevância e poder neste sistema financeiro em evolução? Os bancos centrais, que já controlam o fluxo de dinheiro, o sistema monetário, poderiam potencialmente usar a tecnologia da Ripple para apertar ainda mais seu controle. Talvez sim, talvez não. Mas isso levanta questões sobre a verdadeira natureza da Ripple e seu papel no cenário financeiro mais amplo. E novamente estou apenas sendo subjetivo na forma como vejo isso. Embora os bancos centrais não sejam conhecidos por priorizar os melhores interesses do público, o que é um fato conhecido, seu foco está mais em manter e expandir o poder, e isso é óbvio. Mesmo discutindo as conexões entre a Ripple, os bilionários da tecnologia, instituições financeiras globais, a máfia do PayPal e o Fórum Econômico Mundial, está claro que há muito mais abaixo da superfície do que se vê, e temos que estar cientes disso. As informações que compartilhei hoje são baseadas em fontes públicas e fatos disponíveis, informações que qualquer um pode verificar, mas lembre-se, alguns detalhes permanecerão ocultos, seja portas fechadas ou mantidos classificados por razões que talvez nunca entendamos completamente. Vindo do mundo dos negócios, finanças e bancos, posso dizer com certeza que muitos CEOs, executivos e pessoas em posições mais altas irão estrategicamente desviar e enganar as pessoas por várias razões. Em essência, isso é apenas uma parte de toda a história, um ângulo de um quadro muito maior. Gosto de dar um zoom out. Acho que se você juntar todas as peças do quebra-cabeça, der um zoom out, você obtém uma imagem mais clara e usa um melhor julgamento para ter uma ideia do que realmente está acontecendo. Mas lembre-se, informação é poder, não estou tomando partido aqui. Como detentor de XRP, reconheço o imenso valor na tecnologia subjacente e no protocolo e na abordagem inovadora e à frente de seu tempo que a Ripple traz para a mesa. Eu entendo. Conhecimento e bom julgamento combinados são ferramentas poderosas, é por isso que a verdade importa. Podemos nunca obter o quadro completo 100%, mas é essencial continuar fazendo as perguntas certas e sempre olhar para todos os lados da história. De qualquer forma, se você gostou disso, por favor, inscreva-se, dê um like e eu encontro vocês no próximo vídeo.